Bom, bom, não é bom. Estudos de revisão. TJ São Paulo. Só que não é revisão, é revisão. Não, é revisão. Eu vou ver as coisinhas do simulado que eu fiz. Tudo que eu errei. Mas eu errei muita questão. Deixa eu ver qual que eu vou fazer. Eu já tinha lido de pestal, agora eu vou fazer as questões de constitucional. Cara, é muito louco. Você acha que acertou todas elas, só que quando você vai, você errou todas. É triste assim, triste assim. No de matemática eu achei que eu tinha acertado todas, mas errei uma. No direito, no raciocínio lógico, eu achei que eu tinha acertado todas, mas eu acertei duas, viu? Muito ruim. Não consigo fazer o raciocínio. Vamos ver, direito penal. Próximo. Processo. Agora eu tô confuso. Cadê? É, quer saber? Vamos fazer direito processual penal. Deixa eu ver aqui. Questão 31. A questão é: de acordo com exatos termos, quando coloca os exatos termos, né? Coloque como está escrito na lei. Do Código de Processo Penal, o juiz dar-se-á por suspeito, e se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se... Daí a resposta certa era E. Se for sócio, acionista, administrador da sociedade interessada no processo. Mas isso aqui é bom, eu lembro agora. Essa pergunta aqui foi que o professor ferrou com a gente. Ele fez todo mundo errar. Por quê? É simples. Nessa prova do TJ tem que estudar processual civil também. E junto com o processual civil também tem as normas, né? E as normas também têm as coisas de as normas de corregedoria. E todas essas coisas têm umas habitações, uns artigos que falam de suspeição do juiz e impedimento. E que eles vão para as outras pessoas também. E daí essa coisa apareceu aqui. Olha, a professora ferrou com todo mundo. O professor ferrou com todo mundo. Que ele colocou uma questão aqui que coloca coisas de processo civil, suspeição de processo civil. Nada a ver, isso aqui são questões de processo penal, mas, bom, os caras confundem tudo, né? Faz a gente se confundir. Mas boa. Interessante aqui. Interessado no julgamento do processo, se favor de qualquer das partes. Daí, normalmente, você pensaria que isso aqui é um impedimento ou uma suspensão normal. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer dessas partes ou seus advogados. Seus advogados. Isso aqui é Código Civil. Ele, seu código companheiro, consanguíneo ou afim, ele arreta o colateral até o terceiro grau, inclusive estiver respondendo ao processo por fato análogo sobre cujos caráter criminoso haja controvérsia. Eu acho que esse aqui é civil também. E quando qualquer das partes, por sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes dessa linha em terceiro grau, inclusive. Essa aqui é de suspensão. A coisa que aqui está misturando de suspeição e impedimento. E aqui, você viu? Eu não consegui descobrir qual que é, eu não lembro de qual que é suspeição e qual é impedimento. Por isso que é difícil. Próxima questão. Processual penal. B, certo. Questão. Em relação ao habeas corpus e a revisão criminal. Daí aqui tinha tinha duas opções falando do que era sobre o habeas corpus e três opções falando do que é da revisão criminal. Você tinha que saber. Considerando os entendimentos doutrinários e os dispositivos contidos do Código Processual Penal, assinar a alternativa correta. O que eu me lembro perfeitamente é que a revisão criminal é interessante porque tem revisões de outros tipos também, né? Revisão civil, revisão administrativa. Mas um caso especial da revisão criminal é que ela nunca pode trazer prejuízo pra pessoa, pro réu. A revisão não pode ser tipo para aumentar a pena dele. A revisão é sempre para melhorar a vida dele. Então, qual é que era mesmo? Era B, né?
A segunda opção. E a segunda opção, elas são a habeas corpus e a revisão criminal, considerando os entendimentos doutrinários e os dispositivos contidos no Código de Processo Penal. Essa não é a alternativa. A alternativa certa é a revisão. A revisão poderá ser requerida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado. Ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Ou seja, as pessoas podem pedir revisão para proteger essas pessoas, né? Mas o interessante é que só o réu ou o procurador pode pedir uma revisão. E só quando o réu morrer que os filhos casados e descendentes e pais podem pedir uma revisão do caso dele. Próxima questão. 33D. Xisto é investigado pela prática de crime de lesão corporal leve, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Isso aqui é uma coisa que era uma pergunta de revisão. Quer dizer, era uma pergunta que colocava alguns termos especiais, uns 3 termos, três características de um caso, e essas 3 características iam mudar o como resolvidas as coisas, né? O primeiro caso aqui é uma detenção de 3 meses, ou seja, uma pena sumaríssima de um processo sumaríssimo, uma pena de pequena que cairia no processual especial penal, que seria a lei 9090, porque é pequena, né? E também tem o caso que é de lesão corporal, tá? Daí, Xisto nunca foi condenado pela prática de crime nem se beneficiou por qualquer medida despenalizadora anteriormente. Daí, isso aqui também é uma característica que muda como é que o processo é feito, né? Daí, além disso, Xisto não responde a processo por prática de qualquer outro delito. Também é uma coisa, mas praticamente a mesma coisa do anterior, né? Apenas com base nas informações acima, aponte a alternativa correta. Daí, a questão correta é a quarta opção. A quarta opção diz: a transação penal só poderá ser oferecida se houver representação da vítima. Daí, o que é a transação penal? E pior é que eu esqueci o que é transação penal. Vamos lá, pesquisa Mestre Google. Transação penal, acordo firmado entre réu e Ministério Público, no qual o acusado aceita cumprir pena antecipada de multa ou restrição de direitos e o processo é arquivado. Para mim parece que a transação penal vale pena, sim. Eu tô vendo aqui no Mestre Google, tem uma imagenzinha legalzinha. De um carinha falando com um advogadozinho. Aqui, tem um advogadozinho falando com a pena. Como você é primário, tem bons antecedentes, possui uma boa conduta social, tem direito ao benefício de transação penal. Né? Olha, né, que é todas aquelas coisinhas que falaram na questão, coisas boas do cara, dão ele o direito de transação penal. Daí aqui na segunda fala, transação penal, acordo firmado entre o réu e o Ministério Público, no qual no acusado aceita cumprir pena antecipada de multa ou restrição de direitos e o processo é arquivado. Legal. Daí aqui também tem um outro interessante aqui. Suspensão constitucional do processo. Benefício oferecido pelo Ministério Público, MP, no qual o acusado cumpre as condições fixadas pelo magistrado, a punidade é extinta. Interessante. Próxima questão. Opção 1, primeira opção. Questão. A citação, ou seja, aqui ele está falando, eu me lembro dessa questão também, ela é uma questão de fala dos meios de citação. Né? Tem a citação mandato, hora certa, carta precatória, carta rogatória e edital. Daí, a citação é o chamamento do réu para o defensor no processo, certo? Daí, o processo penal caracteriza-se pela imprescindibilidade da defesa técnica que decorre no próprio contraditório, da igualdade entre as partes e da paridade de armas. Nesse sentido, a respeito da citação do acusado e seu defensor, assinale a opção correta. Daí tinha que escolher as que estava certa. E só tem uma que está certa.
mas tem 4 opções aqui. Seria interessante. Eu vou tentar ler, descobrir e lembrar os erros daqui. A primeira que está certa é: se o acusado estiver residindo fora do Brasil, em lugar incerto, deverá ser determinada sua citação por edital, comparado o réu, mas sem constituir advogado. O juiz deverá nomear defensor por a causa. Essa é a coisa do edital, né? A coisa do edital é sempre quando não consegue achar o caso. Daí ele colocou no começo do treco que o cara está fora do Brasil. Daí você, normalmente, o carinha pensaria que era carta rogatória, que é o meio de citação de pessoa fora do Brasil. Só que não dá para mandar uma carta para onde a pessoa não sabe onde é. Por isso, ele colocou aqui o determinado que o lugar incerto. Esse é o problema. O lugar incerto não tem como mandar uma carta para um lugar, para nenhum lugar. Então, teve que mandar um edital. Passou ao invés de mandar uma carta rogatória, tipo, se soubessem onde ele estava lá no exterior, mandava uma carta rogatória. Mas não sabem, então eles mandaram um edital. Com o edital ele depois acompanham, não, como é que é? Eles assumem que o cara descobriu que está lá para se defender. Daí ele fala aqui no segundo caso, compareceu o réu, o cara apareceu, mas sem constituir advogado legal. Advogado deve nome defensor para a causa. Sacou? Ou não sacou? Eu não saquei. Não, mas saquei agora. É assim. Simplesmente não pode ter. A pessoa não pode não ter advogado, não pode ter defensor. E é simples assim. Os caras não. É simplesmente isso mesmo. Não pode, as pessoas sempre têm que ter defesa. O carinha apareceu. Ofereceu, mas ele não tinha defensor. Daí o juiz foi lá e nomeou um defensor para ele, para proteger ele. Simples assim. Quando aparece um defensor, ele se chama defensor dativo. Agora eu lembrei o que eu errei nessa pergunta. Eu tinha acertado essa aqui com a 1, mas eu tinha uma outra aqui que falava de um curador especial. Aqui, ó. Sendo o acusado citado na hora certa, se não apresentar resposta ao acusado ou não construir defensor, o juiz deverá nomear curador especial. Daí eu escolhi essa aqui só para saber, porque na verdade o que eu queria era um defensor dativo, mas apareceu um curador especial. Eu pensei, será que o curador especial é a mesma coisa que um defensor dativo? O defensor dativo é o carinha que apareceu na primeira. É um defensor automático para defender a pessoa quando ela não aparece. Então, essa aqui estava errada. Eu tinha escolhido essa aqui a primeira. A segunda, vamos ver os erros. O juiz deverá nomear defensor substituto ao réu. Olha aqui o defensor dativo, de novo. A réu, quando citado, se não apresentar resposta à acusação ou não constituir defesa. Essa coisa que o defensor dativo ele aparece quando a pessoa não apareceu. E o quarto, será que é esse mesmo erro? Será que eu estou certo? Do erro da 2? Quarto, sendo acusado citado por edital, se não apresentar resposta à acusação ou não constituir defensor, tá, sendo acusado citado por edital. Se não apresentar resposta, não respondeu à acusação ou não constituir defensor, nem tem defensor também. O juiz deverá interromper o processo e o prazo prescricional, podendo ordenar a prisão preventiva e a procuração de provas urgentes. Eu acho que o único erro tá aqui é o interromper, não é interromper, é suspender. Porque depois que encontrar o carinha para começar o processo de novo, volta. E ele pode procurar provas, algumas provas antes. E essa aqui foi anulada. E agora? 35. Ah, lembrei. Essa aqui foi anulada, não sei porquê. Mas essa aqui é do Tribunal de Júri. O Tribunal de Júri tem uns impedimentos. Tem um artigo que fala de pessoas que são impedidas de trabalhar no Tribunal de Júri. E daí eles falam 4 pessoas aqui no artigo. E se você lembrar qual que é a outra, fica fácil, né? Aqui, ó. Sol, recém-nomeada escrevente técnica judiciária do TJ São Paulo. Lua, secretária municipal de saúde. Mar, militar da inatividade. E Terra, advogada inscrita no OAB. E esposa de Mar. Foram convocados para servir como
jurados em julgamento do processo de competência do Tribunal de Júri de sua cidade. Neste caso, considerando o disposto no CPP, é correto afirmar. Isso aqui é uma confuso, mas eu me lembro o que o professor disse. É simples de acertar. É lembrar quem é que não pode trabalhar no júri. A pessoa que não pode trabalhar no júri é uma pessoa que está trabalhando no judiciário. Se ela faz parte do judiciário, ela não pode ser júri. E no caso aqui, a única pessoa que faz parte do judiciário é a primeira, o Sol, que ela virou escrevente do TJ, do Tribunal Judiciário, né? Ela é do Poder Judiciário, não pode trabalhar como júri. Daí depois aparecem os outros e todos os outros podem trabalhar como júri. Só que tem um extra aqui, um militar. A pessoa militar, ela pode trabalhar como júri, mas só se ela estiver na inatividade. No caso, que é o caso aqui na questão. Se ele tivesse em atividade, ele não poderia trabalhar em júri. Daí, essa outra pessoa é um secretário municipal, normal, um agente público, pode trabalhar. E a outra era uma advogada, mas não ela não trabalha no judiciário, ela é só uma advogada inscrita no OAB. Isso não impede ela de ser júri. E tem até o extra que as pessoas normalmente acham que não pode trabalhar juntas, as pessoas como júri. Quer dizer, que as duas não podem ser júris, mas elas podem ser júri sim. O problema é que elas não podem participar da decisão juntas. Porque tem tipo uns 300 jurados num treco. E daí podem ser júri ao mesmo tempo, só que eles não podem participar do mesmo grupinho para fazer as decisões, sacou? Próximo, quarta opção é a certa. Vamos ver. Eu errei todas de processo. Aparece uma pessoa chamada Odorica, promotora de justiça, ofereceu denúncia em face de Zeca Fofura pela prática de crime com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Ou seja, de 1 a 4 anos é uma pena sumária. De acordo com o disposto no Código de Processo Penal, na legislação vigente, o juiz de causa poderá. A quarta opção é: o juiz pode rejeitar a denúncia por falta de pressuposto processual para o exercício de ação penal, se for o caso. Ou seja, o juiz simplesmente pode rejeitar se tiver falta de pressuposto. Queria lembrar o que eu escrevi. Próxima questão. Segunda opção. Em relação aos recursos do processo penal, aponte. Em relação aos recursos do processo penal, aponte a única alternativa correta. Droga, esqueci qual era a opção correta. Era a segunda opção. Vai, recurso do processo penal. Isso aqui que eu vou falar está correto. O recurso extraordinário não possui efeito suspensivo. Exatamente isso, né? O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo. Próxima questão. Só que agora eu vou ir pro processo civil, né? Pra confundir mais ainda as pessoas. E olha que eu acertei uma coisa de processo civil. Deixa eu ver quantas eu acertei de processo civil. Processo civil tem quantas questões? Caraca, tem muita questão de processo civil. Eu acertei. Caraca. Tipo, o processo civil é a coisa que eu não acertei, que eu não estudei nada. Não estudei nada, nem li a lei direito. Mas eu acertei 3 das coisas. Que louco, meu. Bom, próximo vídeo, processo civil.